Hello. Prosseguindo os nossos estudos aqui de estruturas de repetição, né, e iteração, nós estamos aqui olhando com mais profundidade, ou pelo menos com mais calma, a estrutura de repetição while. Então a gente já fez no vídeo anterior, um vídeo maravilhoso mesmo, onde eu destrinchei bem passo a passo aqui o while para você de forma bastante calma, bem devagarinho mesmo, explicando cada um dos elementos que compõem o while. E está bastante claro e explícito aqui para você, tanto os cenários de uso como os elementos, e o que você deve se preocupar quando você for construir o seu próprio while, né? Que são esses nossos quatro elementos. Tudo bem? E nesse vídeo a gente vai avançar aqui um pouco mais, vendo mais e mais exemplos. Programação é muito isso, né? De você ir se expondo, se expondo, se expondo. Tá bom? Olha esse exemplo aqui, que é na linguagem de programação Python, né? Esse padrão que a gente vai já implantar aqui no nosso também. O nosso alvo está fixo, certo? O nosso alvo aqui ó, são 10. Só para vocês terem noção, a linguagem de programação Python é muito parecida com JavaScript, só que ela é um pouco mais enxuta, né? A definição de variáveis você não precisa nem const nem let, e a definição de blocos basta você iniciar com 2 pontos e o que tiver recuado passa a pertencer àquilo, vejam. E dentro do while também é o que delimita o bloco. Mas enfim, depois você dá uma olhada aí em Python. A gente vai precisar, ainda que a gente vai precisar, a gente vai implantar aqui o seguinte, cara, e se eu desejasse, né, deixar o meu while um pouco mais flexível, né? Eu quero deixar o meu while um pouco mais flexível para que eu possa, enfim, ir mudando ele, inclusive com entradas do usuário, certo? Eu vou fazer uma cópia desse negócio, Ctrl N, Ctrl V, e vou chamar aqui de demo while, demo 2 de demonstração, certo? Não, vou chamar até assim, while início-alvo, né, que é o padrão que eu quero mostrar para vocês. Se vocês observarem bem, o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos um início, que é 0, e vai até uma espécie de limite, né, que é um alvo. Eu vou chamar aqui de alvo. Esse alvo ele é fixo, né, por isso eu vou declarar ele como constante. Né. O nosso alvo é 10, certo? Então, eu posso fazer a minha expressão agora utilizando aquela minha constante, né, essa minha variável alvo. Mesmo sendo constante, gente, eu vou chamar de variável uma vez ou outra, mas é para representar que é algo que vai salvar, mas ela é uma constante. A variável é quando ela pode mudar de valor, daí é a definição. Variável é que pode mudar e constante é que não muda, tá na palavra, né? Tudo bem? Então isso aqui continua funcionando normalmente porque ele vai comparar o valor de quantidade com o valor de alvo. Alvo é fixo, sempre vai ser 10 e vai dar sempre certo. Vamos só executar ele aqui, ó. Esse é o demo while início alvo, né? Que negócio de demo é o node, o nome do arquivo que é demo while início alvo, é José, certo? Continua funcionando tudo normalmente. E se você observar bem, o que nós temos aqui é o seguinte: isso é um controle de quantidade baseado em início, fim e passo. Você observou isso, né? Que é exatamente você tem um início, você tem um alvo, que é o fim, e você vai avançando passo a passo, certo? Então você tem o tamanho do seu passo. Se você começou de 0, o alvo é 10, o 10 não vai entrar aqui, né? Porque é menor que, e vai avançando de um em um. Eu estou dando passos de início, vou chamar aqui de início. Deixa eu renomear ele aqui dessa forma. Rename symbol, início. Olha, renomeou todos. Então eu estou neste início, eu quero chegar neste local. E aqui tem o meu passo, que é de um em um, certo? Eu vou declarar aqui passo 1. Então, o início ele vai crescendo, eu vou botar passo, certo? Ele vai dar um passo adiante. Se eu fizer isso aqui, ele vai sair de 0. O alvo vai ser 10. Como o alvo está com menor que, a primeira volta vai ser 0 e a última vai ser 9, porque quando
o início chegar em 10, ele não vai passar aqui nesse critério de menor que, certo? Prestem atenção nisso que eu estou mostrando para vocês. Isso é liberdade, gente. Frederico. Continua tudo bem. E agora eu posso, vejam como isso é maravilhoso. O meu while está completamente gerenciável. Eu consigo dizer de onde eu vou começar, até onde eu vou e qual é o passo a passo. É para avançar de quanto em quanto. Prestem atenção no simples ajuste que eu vou fazer. Vejam como ele está indo de 0 até o 9, né? Eu quero alongar um pouco mais. Eu venho aqui e boto 21. Significa que ele vai de 0 até 20. Porque não vai até 21, porque aqui não é menor ou igual. Se eu transformar isso aqui em menor ou igual, ele iria até 21. Né? Mas observe, that. Olha, até o 20, do 0 até o 20. E estou modificando o comportamento do meu while de acordo com esse estado anterior. Tudo isso aqui faz parte de uma espécie de estado anterior. Principalmente o início, que é a variável que vai mudar. Esse alvo serve como referência para até onde esse início vai crescer. Né? Esse início eu vou inclusive renomear ele e vou chamar de atual. Certo? É que ele chama de início mesmo, né? Mas, certo. Por que é atual? O atual é 0, esse atual ele vai aumentando de passo em passo. Se eu botar até 10, estou só ajustando, só mexendo aqui para que você possa ver. O passo agora será 2, ou seja, de 2 em 2 unidades. Quantas voltas esse while vai dar? Ele vai ser 0 na primeira, né? O valor atual vai ser 0 na primeira. E aqui, 0 mais passo. Passo é 2. Vai ser 2 na segunda, 4, 6, 8 e 10. Observe que ele não vai mais fazer 10 voltas. Porque o início, né, que é o atual, ele está crescendo mais rapidamente. Dara. Vejam só, então ele fez a volta 0 de identificador 0, a volta com o início 2, né? Que é o atual, chamei de atual agora. Depois foi para 4, foi para 6. Então essa é uma outra forma de você ajustar o passo. Ainda tem mais um ajuste que pode ser feito. Você pode começar agora de onde desejar. O atual não precisa começar em 0. E se ele começar em 5? Começa em 5, olha. Então, o atual vai ser 5, o alvo vai ser 10. 5 é menor que 10? Sim. Essa é a primeira volta. Para você não ficar preso, esse volta com o número 1 ou o número 0 sendo a primeira volta. O que importa é o estado anterior. Qual é o estado anterior? É a atual sendo 5. Chegou. 5 é menor que 10? Sim. Pois faça o trabalho e faça a convergência dos dados, que é qual é o valor atual? 5. 5 mais quanto? Mais 2. Dá 7. Então, o atual vai ser 7. 7, que é o atual, é menor do que o alvo, que é 10? Sim. 7 menos 10, sim, faz o trabalho. O 7 vai virar 9, né? Isso aqui vai transformar o 7 em 9, porque 7 mais 2 vai ser 9. 9 é menor? Sim. Então, vai dar a volta com o atual sendo 5, sendo 7, sendo 9. E ele vai virar 11. 11 é menor que 10? Não, vai parar. Então, ele deve dar 3 voltas, não é isso? Aparentemente 3 voltas. Joana. 3 voltas. O alvo 5, né? O atual 5, 7 e 9. Tudo bem, gente? Olha como é maravilhoso esse padrão. E ele começa a dar muita liberdade para a gente lidar com uma série de cenários. Por exemplo, verifique a quantidade de números ímpares entre 2 intervalos quaisquer. Verifique a quantidade de números ímpares. Não, ímpares não. Verifique a quantidade de números ímpares que são múltiplos de 7. Quantidade de números ímpares que são múltiplos de 7 num determinado intervalo. Então, veja só. Vou até escrever logo ela aqui. Ímpares. Não, dado intervalo, ímpares múltiplos de 7, m7.js. Então, a questão é isso. O usuário vai entrar com um intervalo. Entre este número e este número, me diga
quantos e quais são os números que são ímpares e são múltiplos de 7. Quantos e quais? Tá claro que a gente vai utilizar esse padrão de início, alvo e passo. E você tem que resgatar também essa estrutura do while dos 4 componentes. Qual é o estado anterior, até onde eu vou, como é a convergência dos dados, né, que é a atualização do estado. O estado é aquilo, são as variáveis que estão envolvidas na pergunta de continuidade. Tudo bem? Então vamos lá. Vou criar minha estrutura base, sempre isso, né? Vou escolher esse aqui, Function Statement, que é a nossa main, não tem parâmetros. E a nossa main está aqui, que é a estrutura. Vou pegar o meu importzinho aqui, const prompt. Posso chamar de qualquer nome, vocês já sabem disso, né? Esse lance do prompt, viu, gente? Isso é só uma das dezenas ou centenas de formas que a gente tem de receber dados do usuário quando a gente está trabalhando em telas aqui de terminal. Eu pretendo mostrar para vocês algumas coisinhas de web, lá vai ser uma outra forma de você receber dados. Por isso que o importante é você isolar essas paradas e focar no core, que é resolver os problemas, certo? Porque isso é válido em qualquer lugar. Como recebe e como mostra vai depender do tipo de programa que você está fazendo. Se é no celular, se é web, se é no terminal, enfim. Se é um sinal sonoro que tem que emitir, coisas desse tipo. Então vamos lá, a gente vai precisar receber um intervalo, né? Então, const início, se é um intervalo, né? O intervalo tem um início, né? Isso é number, é uma função, já abro e fecho aqui. O que eu vou entregar para number? O que prompt me retornar. Abro já aqui os parênteses, vou chamar início. Faço a mesma coisa para o fim do intervalo. Quando tem essa questão de início e fim, viu, gente? Você tem que ficar atento, o início sempre é o início, se for 0 é 0, 1 é 1, mas o fim, para que você use lá no menor que, se você utilizar o operador menor que, o fim não entra. Se você botar menor ou igual, sim, porque 10 não é menor do que 10, mas 10 é menor ou igual a 10. Lembra a diferença disso? Muito bem. Então, está o fim e o início. O que a gente vai ter que fazer primeiro é ter a capacidade de mostrar na tela todos os valores entre início e fim. Então, você já começa isso. Eu chamo isso de dominar o while, certo? A gente dominar o while. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o início for menor do que o fim, o que eu vou fazer? Eu vou só mostrar esse início, né? Vamos chamar isso de início. Console log início. Só que eu preciso avançar esse início para que que é a convergência dos dados, né? Nós já fizemos estado anterior, condição, trabalho. Eu tenho que avançar esse início para que ele deixe de ser menor do que o fim. O fim vai ficar parado lá, mas o início tem que avançar, tá bom? Como eu não posso mexer aqui no início, né, porque ele é uma constante, eu tenho duas saídas, né? Seria transformar ele numa variável por meio da variável let. E aí eu poderia fazer aqui assim, né? Início. Que a Max Lane fez, select, que eu queria botar isso. E aqui no início, eu botaria que o início recebe o seu próprio conteúdo mais um, né? Isso já daria certo. Só para não ficar assim, porque o início vai ficar mudando de valor, vou deixar ele como const. E vou criar uma outra variável chamada atual, que recebe o conteúdo de início, tá? Só para que eu separe as coisas, tudo bem? Então, o valor atual, o primeiro valor dele vai ser o início que a pessoa digitou. Vai ser comparado se ele é menor do que o fim, e eu vou mandar escrever atual. A variável atual, né? E tenho que fazer a convergência dos dados, que é a atualização do estado. Quem é o estado? Eu preciso crescer atual para que em algum momento ele não seja mais inferior. Eu vou crescer de 1 em 1 unidade, porque a gente está interessado em todos os números, né? Vamos lá. Não é essa a questão. É a questão intervalo, né? Node intervalo. Muito bem. O início vai ser 4 e o limite vai ser 21. Ele escreveu todos os números entre 4 e 21, mas não incluiu o 21. O que vai decidir se vai incluir ou não é o seu problema, a sua situação. Eu vou querer que inclua o último, então eu boto um menor ou igual. Olha a diferença que vai ser. Ele vai de 4
até 21. 21 entra, porque quando botar 21 é menor que 21, menor ou igual a 21, aí ele vai entrar. Sim, é verdade. Só vai deixar de entrar quando passar a ser 22. Perfeito. Feito isso, a gente já dominou o while. O while está amarrado, nós estamos no controle dele. O passo, posso deixar fixo, porque eu quero mesmo, é todo mundo aqui, né, de um em um. Muito bem. E o que eu faço agora para não escrever todos, apenas os que são múltiplos? Eu tenho que mudar aqui o meu trabalho. O meu trabalho vai ser um trabalho condicional, certo? Eu não vou simplesmente mostrar o atual. Só se o atual for ímpar, ou seja, quando eu pego o resto dele por zero, não me sobra zero. É assim que a gente verifica se o número é ímpar, né? Se quando o resto da divisão inteira por 2, diferente de zero. E, ao mesmo tempo, por isso que eu boto o i, ele tem que ser múltiplo de 7, que é esse mesmo processo. Então, eu tenho que pegar esse atual. Quando eu divido por 7, se não sobrar nada, ou seja, zero, significa que ele é múltiplo de 7, não é isso, gente? E agora eu tenho que abraçar, olha, abro o abraço, essa minha condição, esse meu trabalho, que é escrever na tela o número atual. Cadê você? Está aqui. Aqui dentro do if, certo? Então, vejam só, a gente pode fazer o que desejar aqui na zona de trabalho do while. Então, eu estou fazendo a seguinte pergunta, ele vai dar várias voltas, mas nas voltas, quando isso não for verdade, ele vai só avançar para a próxima volta. Só vai escrever console se o número atual bater com esses critérios. Vamos aqui ver se está dando certo. Início 4, final 21. Olha, é ímpar, o 7 é. É múltiplo de 7? É. O 21 também. Parece que deu certo, né? Vamos botar um intervalo maior entre 1 e 100. Entre 1 e 100 tem o 7, o 35, o 49, o 63, o 7. Todos aqui são múltiplos de 7. Todos, né? Tá vendo que legal? E todos são ímpares. E o nosso trabalho está feito. Vejam como aqui no trabalho aí você vai fazer o que você precisa, tendo à sua disposição o valor atual, tendo fim, as ferramentas que você desejar, você tem acesso aqui para fazer o seu trabalho. Não é mágico isso, gente? É maravilhoso. Próximo vídeo a gente vai ver mais um cenário aqui de while.